Legiscast transforma legislação em aprendizado por áudio. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa lei que, olha, todo mundo conhece de nome, mas que os detalhes fazem toda a diferença na hora da prova. É a Lei 11.343 de 2006, a nossa famosa Lei de Drogas. E a pergunta que a gente vai tentar responder é uma que parece simples, mas não é. O que exatamente a lei brasileira proíbe? Vamos desmontar o comecinho dela, os artigos 1º e 2º, que são a base de tudo e, assim, despencam em concurso. E essa é a abordagem perfeita, porque entender esses dois artigos é como ter a planta da casa, sabe? Sem eles, o resto da lei, principalmente a parte dos crimes, fica meio solto. As bancas sabem disso e, olha, elas adoram focar as questões bem aqui, nos conceitos iniciais. Certo, então vamos direto ao ponto. O artigo 1º, ele já começa instituindo o SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O nome é grande, mas o que importa mesmo são os objetivos da lei, né? Não é só sobre polícia e cadeia. De forma alguma, e esse, olha, é o primeiro grande ponto de atenção. Quem lê rápido pensa só em repressão. Mas o artigo 1º mostra uma abordagem muito mais ampla, baseada em 4 pilares. 4? Ok, esse número já é importante. Importantíssimo. O primeiro, como se espera, é a prevenção do uso indevido de drogas. O que faz todo sentido. Atuar antes do problema aparecer, na educação. É a política pública na veia, né? Exato. O segundo pilar é a atenção e reinserção social de usuários e dependentes. E veja a escolha das palavras. Não é só tratamento. Atenção é mais amplo. Muito mais. E o crucial é a reinserção social. Não adianta só tratar a pessoa e depois largar ela no mundo. É preciso criar um caminho de volta para a sociedade. Ah, então uma pegadinha clássica seria uma alternativa que fala só em tratamento de dependentes. Perfeito. Estaria incompleta, portanto, errada. A literalidade aqui é tudo. O terceiro pilar é o que todo mundo já imagina. A repressão à produção não autorizada e ao tráfico. O braço forte da lei. Isso. E, por fim, o quarto pilar, que é a própria definição dos crimes. A lei diz o que é tráfico, o que é porte, associação e por aí vai. Entendi a lógica. Prevenção, depois cuidado e reinserção, e só então repressão e a definição dos crimes. Faz sentido a sequência. Exato. E por que eu insisto tanto nos 4 pilares? Porque a banca vai criar uma questão falando no tripé da lei de drogas: prevenção, tratamento e repressão. Soa bem, parece correto. Pois é, mas tá errado. Ignora a reinserção e junta tudo em repressão. Saber que são 4 e quais são é o tipo de detalhe que te coloca na frente. Ok, pilares entendidos. Mas a lei toda fala de droga. O que, para a lei, é droga? O parágrafo único do artigo 1º parece responder, mas é um ponto meio técnico. É um ponto técnico mais fascinante. A lei usa um critério duplo. Para uma substância ser droga, para fins penais, ela precisa de 2 coisas, uma depois da outra. A primeira é ser capaz de causar dependência. Esse é o critério científico, o efeito no corpo. Isso. Mas só isso não basta. E aqui vem o pulo do gato. O segundo requisito é que a substância esteja em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Espera aí. Quer dizer que se amanhã descobrirem uma droga sintética, superpotente, que vicia na hora, enquanto ela não entrar nessa lista do governo, ela não é droga para a lei? Exatamente isso. A consequência prática é gigantesca. A polícia pode prender alguém com quilos da substância nova, mas se o nome dela não estiver na portaria certa, não há crime de tráfico. Nossa, a conduta se torna atípica. Atípica. E é por isso que a gente chama a lei de drogas de norma penal em branco. O artigo do tráfico, o 33, ele é um cheque em branco. Ele diz vender droga, mas não diz o que é droga. Quem preenche esse cheque é outra norma, um ato do executivo. Perfeito. E a prova vai cobrar quem preenche. Não é o Congresso, não é o juiz. É o Poder Executivo. E a lei ajuda a gente a achar essa lista? Ajuda sim. Lá no artigo 66, ela diz que, por enquanto, vale a portaria SVSMS número 344 de 1998. Uma portaria do Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde.
Uma prova de alto nível pode cobrar até o número. Saber que a definição de crime depende de um ato administrativo da saúde é um conhecimento de ouro. Ok, então a própria definição de droga é flexível, né? Depende de uma lista que pode mudar, isso é fundamental. Agora, com essa definição em mente, como a lei proíbe? Porque é no artigo 2º que as exceções começam e imagino que seja um prato cheio para a banca. Com toda certeza, o artigo 2º é onde o jogo começa para valer. A regra é claríssima. Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas. Ponto. E não só elas. A lei proíbe também o plantio, a cultura, a colheita, tudo que vem antes. Ou seja, a proibição vai da semente ao produto final. Não é só a cocaína, mas também a folha de coca. Não é só a maconha prensada, mas o cultivo da planta. Perfeito. A regra é a proibição absoluta. Mas, como você falou, o direito ama uma exceção. E o próprio artigo 2º já abre algumas portas. Logo no caput, ele já traz 2 ressalvas. E quais são? Controlados, de tarja preta. Entendi. A Anvisa regulamenta o uso, com base nessa brecha, e a farmácia pode vender com receita. Exatamente. É a exceção que permite a indústria farmacêutica controlada. A segunda exceção do caput é bem mais específica, o uso estritamente ritualístico-religioso. Ah, essa é famosa. É o caso do uso de chás em cerimônias como a ayahuasca. Isso mesmo, com base em tratados internacionais. E a palavra-chave que você tem que grifar no seu material é estritamente. Claro, a banca vai tirar essa palavra e generalizar para uso religioso. E aí a alternativa fica errada. É a pegadinha clássica. Não é um passe livre, o uso tem que ser dentro de um ritual, de uma cerimônia, de uma prática consolidada. Generalizar aqui é erro fatal. Certo. 2 exceções já na cabeça do artigo. Mas ainda tem o parágrafo único que parece ser outra camada. Ele fala, pode a União autorizar. O que tem de diferente aí? Ótima observação. O parágrafo único foca na origem de tudo. No plantio, na cultura e na colheita. É uma autorização para produzir a matéria-prima e por isso as regras são ainda mais duras. Vamos ver esses requisitos então. Primeiro ponto, quem autoriza? O texto diz a União. Isso quer dizer que é uma competência federal exclusiva. Exclusivíssima. Um estado ou um município não pode criar uma lei autorizando o plantio. De jeito nenhum. A banca vai tentar te confundir, vai falar em estados, em Anvisa, em Secretaria de Saúde. Mas a resposta é sempre União. Sempre. A competência para dar a autorização política é da União. Ponto. Ok, competência da União. E qual a finalidade dessa autorização? Aqui a lei é taxativa. Ela usa uma palavra que tem que acender uma luz de alerta. Exclusivamente. A autorização só pode ser para fins medicinais ou científicos. Exclusivamente é a palavra que o examinador ama. Então, se a questão falar em autorizar o plantio para fazer tecido para fins industriais, com base nesse artigo está errado. Erradíssimo. A finalidade é vinculada. Medicinal ou científico, fim de papo. Qualquer outra coisa por esse artigo é ilegal. E ainda tem mais condições, né? Tem sim, as amarras finais. A autorização não é um cheque em branco. Ela tem que ser para um local predeterminado, por um prazo predeterminado e tudo isso mediante fiscalização. Então é algo super controlado. Tipo, a União autoriza este laboratório a plantar cannabis para pesquisa nesta fazenda específica pelos próximos 2 anos, com fiscais acompanhando tudo. É exatamente essa ideia. É uma autorização vinculada, controlada, com endereço e data de validade. Por muito tempo, isso foi só teoria. Mas hoje, com a discussão do canabidiol, já vemos autorizações sendo dadas a universidades, por exemplo. Então não é mais letra morta. Fantástico. Vamos só recapitular a lógica para fixar bem. A regra do artigo 2º é proibir tudo. Aí vem as exceções. Primeiro as do caput. O que outra lei permitir, como remédios, e o uso estritamente ritualístico-religioso. E, por fim, a exceção mais específica de todas, a do parágrafo único. A autorização da União para plantar, mas só para fim medicinal ou científico e com um monte de condição junto. É exatamente essa estrutura mental. Regra geral versus exceções. Dominar essa lógica e os detalhes de cada requisito, como quem autoriza, para quê, como, é o que garante os pontos.
A banca não quer saber sua opinião, quer saber se você conhece a lei. Excelente análise. Ficou muito claro como esses conceitos fundamentais da lei de drogas se estruturam e, principalmente, como a gente tem que pensar para não cair nas pegadinhas. E para fechar, a dica final é essa. Preste atenção nas palavras que limitam. Os 4 pilares, não 3. A definição de droga, que depende do poder executivo, o que faz da lei uma norma penal em branco, e as condições da exceção do plantio. Competência da União, finalidade exclusivamente medicinal ou científica. São esses detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a definição do que é crime de tráfico depende de uma lista administrativa que um governo pode mudar a qualquer momento, até que ponto o princípio da legalidade, que exige lei para definir crime, está sendo plenamente respeitado? É uma discussão jurídica bem profunda que fica para quem nos ouve pensar a respeito. Uma provocação perfeita para encerrar. Para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki.